Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. O bioma dos curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar. Então, esse você vai decidir o que você quer. Por que eu estou falando isso? Porque a depender do produto, você vai dizer se a abelha tem mais população, menos população, etc. No nosso caso é mel. Quem quer mel não precisa se preocupar tanto com população, e sim com produção. Ou seja, a tiúba do Maranhão é uma abelha que tem pouca gente e alta produção de mel. Porque quando você tem abelha, todo mundo fica falando de África que tem que ter alta população. Isso está errado. Tem um estudo mostrando, em 1958, mostrando que colônias com média produção produzem mais do que. Porque quanto mais aumenta a população, mais comida você tem que usar e menos vai ficar para a gente, o apicultor, o meliponicultor. Então é preciso entender que essas colônias de alta população consomem todo o recurso. Por exemplo, o Arapuá, um apartamento de alta população, e consome quase todo o recurso, não produz nada, certo? Então a escapa trigona é outra também que precisa de ter cuidado, porque senão ela consome tudo. Então nesse caso, vocês têm que ver o produto. No nosso caso, o produto é o que eu falei, o mel. E é interessante que uma das coisas que influencia na produção de mel é a implantação do seu meliponário. Você tem o tipo de meliponários, que é assim, em estantes, certo? Ou, no caso, em bases no chão. Por que eu estou falando isso? Porque essa implantação, ela vai influenciar na qualidade do mel lá embaixo. Por exemplo, vocês têm que ver, eu não botei o quadro aqui, mas tem acesso, pastagem, água, no caso, proximidade de fábricas, etc. Tudo isso tem a ver. Isso vai influenciar na qualidade do mel. E não só na qualidade do mel, como também na produção. Por exemplo, se eu tenho um meliponário, aí era um meliponário da Universidade Federal do Recôncavo, e que nesse caso antes não tinha nada, quando a gente implantou. Ali uns pés de moringa atrás. Nesse caso a gente plantou eucalipto. E quando plantou eucalipto, além de dar o conforto térmico para as abelhas, porque aí batia sol diretamente, o eucalipto impediu isso, ela deu um ambiente mais próximo à floresta. E como era no sul, principalmente, aí nesse caso a abelha se sentiu, como diria, se sentiu bem. E flora a florada do eucalipto, que a gente colocou o eucalipto floria quando os outros não tinham flor, certo? Que era no meio do ano. Então a implantação do meliponário é importante. Tão importante que quando você vai fazer meliponário, eu expliquei, você tem que pegar e olhar no mapa do Google exatamente o quê? A questão de onde você vai implantar. Você está vendo ali, eu mostrei Santa Teresa. Olha o Fundão, que é a cidade de vocês aí, e observe quanta área já de cultivos que tem. O cara vai instalar um meliponário e você acha que ele vai ter produção? Dificilmente. Ele vai ter que plantar pastagem, porque já não tem quase nada, essas áreas claras, tudo destruído, só tem o lado esquerdo aqui que tem alguma coisa mais de árvore. Mesmo assim, a quantidade de árvore que tem aí, provavelmente já tiraram o melhor e deixaram aquele material que muitas vezes não serve. Então é preciso que vocês saibam, não só aquilo que eu falei do meliponário, quanto essa instalação aí observando. Outro fato é a distância de voo, ou seja, se a gente observar, eu recomendo na produção de mel que você esteja para abelhas grandes, no máximo a 500 metros de distância de pastagem, no máximo. E para abelha pequena, a 100 metros. O que vocês vão entender, que eu vou mostrar aqui agora, um gráfico, falando o seguinte: quanto mais longe estiver a florada, menos mel você colhe. Por quê? Porque a abelha consome o combustível dela, a gasolina dela é o mel. Então, todo o mel que ela produz, ela vai consumir na ida e volta. Então, é preciso, você entenda, que tem que estar próximo da pastagem. Agora, aqui tem um dado que é a distância que a abelha vai. Mas essa distância que a abelha vai, não interessa a gente, porque isso provavelmente ela está com fome. Porque se tiver proximidade, ela não quer saber de ir longe. Porque quanto menos ela gastar de mel, certo, para consumir, ou seja, ela deixa de ser um carro 2.0 para ser 1.0. Por quê? Porque aí vai economizar e vai ser bom para o bolso da gente, tá certo? Então a distância de voo é importante. Aí tem um exemplo. Você vê aí, ó, que esse meliponário da Balbina, que é advogada lá de Juazeiro, tem 100 caixas de melipona mandacaia, que produz mel lá em Juazeiro. E nesse caso daí, você vê, ó,
Se você tem uma meliponária que está 100 até 500 metros de distância, uma Mandaçaia do Sul, você produz 100% do mel. Então quer dizer que a abelha, se produzir 100% de mel, 75 é dela, 25 é nossa. Olha se a gente conseguir 25, isso precisa ser muito bom. E daí vai, quanto mais distante, se vai 1000 metros, já é 75 daquele. Então se ela usar os 75 dos 100 que produzia, e agora ela está só produzindo 75, a gente não vai ficar com quase nada. E vai 50 até 25, quando está 2000 metros. Isso aí mostra exatamente esse fato, que quando eu produzo mel, eu não estou fazendo conservação, estou produzindo mel. Então eu tenho que pensar em quanto mais mel eu puder acumular para mim, para eu vender e ganhar dinheiro, porque 1 litro de mel aqui custa ao consumidor R$300. E 1 quilo de açúcar está custando R$2,60. Né? Então, logicamente, que a diferença é muito grande. A gente precisa, na produção, ver esse lado aí econômico, certo? Para manter, no caso, a nossa filha. Então, essa distância é importantíssima. E aqui tem outra coisa. É o fato de você ter áreas sombreadas. Ou seja, todo mundo pergunta assim, professor, quantas caixas de abelha eu posso botar na minha área? Eu falo, não sei, porque ninguém nunca fez experimento. Não existe trabalho, existe um só com cítrus, tá? Que mostra só a área de cítrus com a ápice, aí mostrou. Mas todo mundo vai pela área que o bicho voa, que isso está errado, porque como a florada nossa é silvestre, dificilmente você vai poder falar, porque cada planta produz um pouquinho. E aí tem uma questão dessa, você vai colocar, por exemplo, no eucalipto, lá no norte da Bahia, a reflorestadora, ela fez o quê? A gente sentou lá e discutiu que para alguém botar um apiário era necessário conversar com a associação, porque a associação tinha um mapa de todos os apiários existentes na região. Então ninguém poderia colocar um apiário para competir com o outro. E exemplo, o apiário do lado direito, ele não tem competição com ninguém, então está bem, ele vai produzir muito. Já esse do lado esquerdo tem competição com 2 apiários, isso aí vai produzir menos, tá certo? Mesmo que tenha muita florada, mas também vai haver competição. É preciso que a gente veja isso, como está. E vocês, cada dia aumenta mais o número de colônias de abelha na área da cidade, principalmente, que é o povo da isca pet aí. Aí vai pegando aquela, vai enchendo de abelha ali e planta um astrapéia, um mesmo do céu, não resolve, tem que ter muito, como está dizendo a Fabiana, de Blumenau, que Blumenau é uma cidade bem arborizada, mas precisa mais planta para abelha, tá? Aí vem então uma coisa interessante, na Bahia a gente já fez um trabalho muito legal, que mostrou várias coisas, certo? E um deles foi esse último que eu estava fazendo aqui, que é mapeando ou zoneando a produção da Bahia, do que eu quiser. Então, por exemplo, pegamos o mapa da Bahia e fomos investigando com os meliponicultores e apicultores. E conseguimos, através das áreas de vegetação, a gente saber qual o produto que produzia, certo? E aonde. Então, por exemplo, se você for produzir mel de marmeleiro, esse primeiro lado esquerdo, tá certo aí mostrando, no sertão ali, Barra, aquela cidade que eu mostrei, tem muito marmeleiro. Sertão do Rio São Francisco, de cima a baixo tem muito marmeleiro. Então, se eu quero produzir mel de marmeleiro, eu vou para lá. Inclusive, eu consegui colher um mel amargo, muito bom, que o final era chocolate. Um mel especial, todo mundo, o cara jogou 400 litros que disse que não prestava. Eu peguei uns 20 e trouxe, o povo adorou, porque era um mel diferenciado e era dessa região aí. Mas a gente não sabia qual era a florada, porque tinha muito tipo de pólen. O outro, se eu quero colher pólen de licuri, sertão da Bahia aí, tá certo aí. Se eu quero a aroeira, que é o terceiro aí, já vou também pro sertão da Bahia, que é onde tem, mas nem toda a região tem aroeira. Mas essa região de São Francisco, que é essa área aí do meio da Bahia, tem aroeira. Angico também, neve ou alecrim, Bom Jesus da Lapa, neve. Essa aroeira aqui também, Bom Jesus da Lapa, é um mel escuro, certo? Quipé é o nordeste da Bahia, é o angico de Bezerro, o mel lá do Piauí. A Jurema produz pólen, e aonde tem ela? Na metade da Bahia, e no meio da Bahia, que é ali de Lagos, é 116. E onde, se eu quiser produzir próprio de Rabo do Bugio, na beirada do mar da Bahia, principalmente na área de Camamu, até o Espírito Santo aí. E já o mel de eucalipto, onde eu produzo, sul da Bahia, o Nápoles, etc., e norte da Bahia, principalmente. Então, esse zoneamento a gente fez, tem muitos trabalhos aí, e de conversa com as associações, e a Bahia tem um bom trabalho na área de apicultura, certo? Aí daí também eu digo a vocês, o que vocês podem fazer na área de vocês, aí você já tem um mapa ali das regiões, né? E um mapa aqui mostrando a altitude, certo? E nesse caso, em si, a área principalmente do relevo. E vocês vão dizer ali, cada região dessa, o que produz. Então vocês vão poder dizer na beira do mar o que eu acho que produz. Eu acho que produz própolis vermelho, provavelmente na beira do mar. Mas vamos supor
pólen de palmácea seria na área do cerrado, aquela área que eu falei, floresta que eu falei, certo? Eu vou mostrar depois aqui a vocês. Então esse mapa, ele possibilita vocês aí da AME, conversar com todo mundo e ver o que é que existe na região de vocês. Então, é um exemplo que seria, esse caso aqui, o Jerônimo, ele faz um trabalho lá com os índios, acho que é aí, no Espírito Santo, lá em Aracruz, lá. Aí, nesse caso, ele me mostrou, ele falou, olha, eu estou vendendo meu livro Sua Amarela, da restinga, tá vendo aí? Da capoeira e do tabuleiro. Então, ele mostra a restinga, predominância de arbustos que nasce no solo arenoso mais próximo do mar, representado por plantas como abaneiro, araçá, cupiúpa, guriri e ingabiri. O único erro que eu vejo é que faltou um estudo polímico, porque, por exemplo, o ingá, ele produz mel e pólen, mas, por exemplo, o araçá é pólen. Então, aí, ele pode falar da cor do mel, aí tudo bem, mas ele não produz mel, araçá. Então, logicamente, que é preciso fazer um estudo melhor, mas foi excelente essa ideia, muito bacana, e isso encanta o povo, são os índios que fazem isso aí na terra de vocês, certo? Mas aí, então, a gente vem porque a gente quer falar, que é a vegetação, que a gente chama de flora apícola. Essa foto foi lá no jogo. A vida é linda e é bela, mas precisamos proteger. Atenção. Ele tá no sítio, de vez em quando cai no final. Quando ele voltar, a gente lembra ele que caiu. A vida é doce, é como se fosse um grande pote de mel. Só não existiria vida. Vamos aguardar aí que deve ter dado algum problema na conexão dele aí, mas vai voltar logo, com certeza. E aí, galera, boa noite. Tô na área, hein, viu? Vai pênalti, Adailton, beleza? E aí, galera? Tá ouvindo aí a palestra? Aí, retornou. Rogério, caiu a hora que você começou a falar que essa vegetação é do jorro, depois Pronto, agora, vamos continuar aqui. Tá certo? Aí veja o seguinte, nesse caso a vegetação mostra esse quintal. Observe quanta planta boa tem aí. Por exemplo, essa bem escurinha, lilazinha escura, ela chama betônica ou batônica, que chama aqui, muito boa de mel, rapaz. Muito boa mesmo, de uma família lamiácea muito bacana. As aves adoram isso aí. O branquinho é o avanço que dá mel e pólen, certo? O de cá da imagem, o de baixo aí, a parte baixa da imagem, tem um arbustozinho, isso é o velame, tá certo? E o amarelinho ali é um amendoinzinho que as abelhas visitam muito para néctar também. Então você vê, num pedacinho de mato, de campo ali, tinha todas essas vegetações, tá certo? Então isso é importante observar. E essas plantas são daninhas, ninguém quer, todo mundo quer jogar herbicida em cima. E na verdade, para as abelhas, elas são muito boas, porque essa branquinha, a jandaíra adora ela, viu? E aí então vem para o que a gente fala, que eu expliquei aquela hora, de vegetação relacionada ao bioma. Eu vou dar um exemplo da Bahia, depois eu falo de vocês aí. Um exemplo aqui na Bahia, nós temos na BR-116, no centro da Bahia, a gente tem a Jurema, que é o lado direito e esquerdo aí, ou o lado esquerdo, desculpe, em cima, tem umas árvores claras que é a Jurema, que produz muito pólen. Já o do centro, em cima, é a restinga, tipo aquele que o Jerônimo falou ali. E nesse caso, do lado direito, em cima, tem o mangue, que é a área do rabo do bugio. Aí você vem novamente para o segundo quadro aí, você vê a Mata Galeria, perto de vocês. Aqui as serras, lá e a floresta estacional, em Rui Barbosa, centro da Bahia. Aqui é a floresta estacional, do lado direito. Aí vem o Carnaubal, em Barra, o coqueiral no litoral norte e o eucalipto no litoral sul. Então, esses são tipos de vegetação que a gente pode explorar para colocar abelha. No caso do Espírito Santo, vocês têm essas vegetações aí. Essas 6 vegetações que são consideradas, que é a floresta ombrófila aberta, é aquela floresta em que você tem palmeira, normalmente, certo? Esse caso de cima. E floresta estacional semidecidual, que é essa C aqui. Floresta ombrófila densa, que é aquela que não tem palmeira, que é a D. As savanas, né? Nesse caso aí, formação pioneira, que é CH. E os refúgios ecológicos, que pode ser o F, por exemplo, né? E até o G. Então você vê que vocês têm essas vegetações. Claro que aí não tem seca, eu não estou vendo área de seca aí, então já não tem esse problema. Mas vocês vão ter o problema seguinte, que quanto mais chove na região, menos mel vai produzir, por causa da chuva, principalmente. Então, no Espírito Santo, vocês vão ter essa vegetação. O que vocês têm que fazer é ver o que serve aí em cada vegetação dessa. Por isso que a gente, para saber isso que eu falei, tem que fazer o levantamento da florada. Essa é uma área do Rio de Contas, na Bahia, um rio famoso que sai no tal
Itacaré, um lugar famoso da Bahia, e que nesse caso, esse rio, ele atravessa toda a caatinga da Bahia. Nessa região, o cara tinha 12 mil hectares, 6 mil de caatinga preservada e 6 mil de pasto, né? Aquela serra da Bipoca que eu falei antes. E esse rio de Conta, vocês estão vendo ali, aquele verde do lado do rio escuro é algaroba, 500 hectares de algaroba. Mamona é o claro ali. Aqui do lado de cá é vegetação de caatinga, né? E ainda tinha vacigreira embaixo. E aí é interessante, essa região, quando chovia, aí virava um paraíso. As abelhas adoravam, as amandaçaias endoidavam, certo? Mas só que as abelhas só vão trabalhar até 9 horas, porque depois de 9 horas é um calor que elas não vão mais, fica mais em casa, né? Nesse caso. E a florada geralmente é de 4 a 9 horas da manhã. E esse levantamento a gente fez durante um ano para saber quais espécies. Eu vou mostrar como. Aqui tem umas fotos de lá. Essa primeira de cima é uma planta considerada daninha, que quando planta feijão e milho, depois que tira o feijão e milho, ela aparece, o povo quer acabar com ela. E nós descobrimos que o mel era dela, Valtéria, uma malva branca fantástica, que hoje o Márcio Lampião e o Clecinho estão plantando lá em Petrolina e Bahia, estão plantando essa malva e jogando água. Aí ela floresce quase o ano inteiro, que nada floresce o ano inteiro, mas floresce muito tempo, com irrigação. E o mel clarinho, bom dessa época agora, que colheram agora, foi dessa planta. Essa planta que ninguém dava valor. Aí os apicultores, depois que a gente falou, descobriu. E aí também os bovinocultores descobriram que ela tem alto teor de proteína nas folhas. Então era uma planta daninha, que ninguém queria, né? Do lado esquerdo é um tipo de açapeixe, mas piazal. No embaixo é o velame, outra planta da caatinga, parente daquele marmeleiro que eu expliquei, que é muito mel, um mel meio assim, âmbar, né, escuro, certo? Muito bom mel. E aqui é o velaminho, uma coisa que a gente descobriu naquela área ali que eu falei da caatinga, em que é uma planta baixinha e que ela produz muito néctar, ela dá quando a lagoa seca. Quando a lagoa seca, ela germina. Aí pronto, as abelhas endoidam, manda sair. Então a gente descobriu sem querer, através desse levantamento que a gente fez. Um exemplo desse levantamento, o SEBRAE da Bahia, mais a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, fez um trabalho com os apicultores da região de Cidade da Conquista e perguntaram lá quais as espécies vegetais que dão mel para você. Aí eles listaram essas 10 espécies. Foi interessante que eu estava olhando que tem, por exemplo, dessas espécies aí, tem a segunda, que é 52%, que eles disseram que produz mel, que é a jurema. E não produz mel. Todo mundo fica dizendo que jurema produz mel. Isso é mentira. Eu fico debaixo do pé da jurema de 4 horas da manhã em diante e não vejo a abelha pegar mel. Ela pega, rápida, ela pega pólen. Como todo mundo vê a abelha na flor, a gente está dizendo que a abelha pegando mel. É o caso de Murici. Murici, quem visita é a abelha, olha essas coisas. Todo mundo fica dizendo que as outras visitam. Claro que uma abelha ou outra vai, mas não é essa a produção. Então o jurema, por exemplo, não produz mel, certo? A unha de gato produz mel e pólen. Principal, o resto produz mel e também pólen. Mas essa daí não produz. E aí é interessante o seguinte, que você vai ver que na Bahia, um professor, o Francisco, com um aluno dele, tem um trabalho maravilhoso, um parceiro de trabalho aqui, e ele é da Universidade de Feira de Santana. Eles fizeram, rapaz, um mapeamento da Bahia de mel. Eles pegaram mel dessas regiões marcadas aí, vários municípios da Bahia, que é onde produz mel, e daí fizeram análise polínica. Olha lá, esse trabalho aí que está grátis na internet. E é interessante que esse trabalho mostra de cada região quais os pólens achados dentro do mel. Não está dizendo que o mel é daquilo, está dizendo que o pólen achado é aquele. Então, quando você vê aquele pólen achado dentro do mel, é sinal que a abelha pegou da planta. Então, você já tira aquele nome de planta e guarda você plantar. E o de baixo, o livro de baixo, é um livro que fala exatamente desses mel, né, a comparação. Mas ele aqui, ó, nesse livro de cima, que ele fez esse trabalho, mostrou que a Bahia é dividida em 3 tipos de mel de acordo com a vegetação, que corresponde aos biomas. Então, se você olhar o azul aí do lado direito, é o bioma mata. Então, todos os mel do bioma mata, geralmente, têm a mesmo tipo de políneo. Claro que varia de um lugar para outro assim, mas a maioria é igual, estão presentes. Que não estão presentes no meio ali, que é a caatinga, e que não estão presentes no cerrado. Então, é interessante que eles separaram aí, vocês estão vendo, que é uma separação do tipo de mel. Como eu fiz ali o zoneamento, mostrando de aroeira, etc. E o mais interessante é que você vê, o apicultor tem mania de dizer que o mel só é de 5, 10 plantas. Quando, na hora que ele fez o trabalho, ele comparou a região do Baixo Pé de São Francisco, que é Barra ali, Médio São Francisco, e Botirama e Chapada Diamantina. E ele viu, por exemplo, que o número de tipos de pólen, ou seja, de espécies vegetais que liberaram o pólen, que está presente no mel, não está dizendo que o mel é daquilo, o cara dizia que era 10, vocês viram.
nessa região. Pois aí está mostrando, embaixo médio tem 88 tipos, 80 no médio e 125 da Chapada Diamantina, porque a Chapada Diamantina tem floresta ombrófila, igual a de vocês aí, certo? E o número de famílias, 42 na Chapada, o menor número de tipos de acordo com o município, certo? E o maior número de tipos, o município tinha mais que Andaraí, certo? Perto do Mucugê, e o número médio por amostra. E é interessante que ele diz, de 40 tipos de tipo polínico não foram identificados. E ele detectou café, que lá tem muito café, a região de produção de café da Bahia, Chapada Diamantina, e pau-d'óleo foram dominantes em Mucugê e Lençóis, tá vendo? Pau-d'óleo é uma árvore nativa e uma árvore maravilhosa, né? Tipo a parente daquela que usam para andiroba, certo? Famílias em destaque no mel de palmeiras, que é a Chapada, Andaraí, Lençóis e Mucugê, Asterácea, que é o açapeixe, Mimosácea, que são a Jurema, por exemplo, e Euforbiácea, que são os velãs. Então você vê que nesse trabalho é muito lindo, porque consegue você ver quais espécies que a abelha está indo. E a partir disso aí você vai plantar as suas espécies nativas e também exóticas, porque deve ter alguma exótica aí. E para isso é preciso conhecer um pouco. Mas qualquer um pode fazer isso, certo? Qualquer um pode conhecer essas plantas apícolas. Bom, primeira coisa aí, planta muito visitada. Essa é uma murta chamada murraia, uma planta não é brasileira. E nesse caso, quando ela floresce, chamam jasmim, né? Até aqui. E nesse caso ela é parente da laranja, ela é da família da laranja, entendeu? E com isso aí, você nota embaixo no chão como tá de flores, pétalas de flores. Então isso mostra que a abelha visitou. Quando você chegar num lugar e ver isso aí, ó, tem abelha nesse negócio, vou saber quem é. Então é sinal de que a abelha está indo muito. E essa planta é muito boa, porque ela é rutácea. Família da laranja, a laranja produz néctar, então é muito mel, ela é boa de mel, tá certo? Produz pólen também. Também depende da espécie, que é o que eu vou mostrar agora. Então você, primeira coisa que você vai ver, chegar debaixo da árvore e ver isso aí. Depois você vem e entende o seguinte, que existem plantas que são boas para néctar, outras para pólen e resina. Exemplo está aí, Rutácea cítricos, que é uma família muito comum, os vários cítricos, né? Todos eles produzem muito mel. Mel, você sabe que o mel laranja é muito famoso em São Paulo. E nesse caso daí, você sabe uma coisa interessante. Toda planta que produz muito mel, quando você analisa o mel dela, para ver o pólen, você vai ver que ele tem pouco pólen dentro. Quem tem pouco pólen, normalmente, é quem dá o néctar. Quem tem muito pólen, como a Jurema, que aparece muito a sabiá, normalmente não é planta tão nectarífera assim. Um exemplo aí é o do meio, a Arecácea, que antes era palmar, hoje é Arecácea, que é o ciágio ou licuri, que vocês têm ele aí. Tem um parente dele que é a tal da piaçaba, a ataleia, né? A ataleia, ela produz pólen. Então vocês vão ver que a abelha endóida no licuri, endóida na ataleia. Quem tem plantio de palmeira, qualquer palmeira junto do meliponário, é muito benéfico, é muito bom, porque você vai ter, ó, só basta dizer você, que o licuri na Bahia mantém as abelhas de pólen durante 8 meses no ano, no período seco. Então, essas palmeiras, elas têm que ser endeusadas, porque elas são muito boas de pólen. A outra é a Anacardiácea, essa família é maravilhosa. Quando eu disser Anacardiácea, você se renda, porque é muito mel, rapaz. É muito mel que essas plantas produzem. A aroeira do sertão é dela, certo? A baraúna é dela. O cajueiro, a mangueira, a aroeirinha, essa daí, o esquimos. O esquimos é tão boa que produz para Jataí pólen, néctar e resina. Então essas espécies aí mostram o seguinte, cada uma tem uma característica. Certo? Muitas vezes, para uma espécie de abelha ela produz uma coisa, para outra espécie ela produz outra. Então a gente tem que observar. Aqui tem alguns conceitos que eu vou dizer a você. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro para aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração.